Fala pessoal, tudo jóia? Aqui Luiz. Nesse vídeo eu vou falar com vocês da versão 1.109 do NaTN, que saiu há alguns dias, se tornou estável. E ó, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa versão do NaTN. Pessoal, olha só, então chegamos aqui na versão 1.109, que é uma versão estável, tá? Então você pode sim utilizar essa versão aí nos seus ambientes de produção, mas ó, sempre fica aquela dica para vocês: testem, homologuem, roda os seus principais workflows, faz a bateria de teste para você não ficar na mão com essa versão aí, tá bom? E ela tá com diversas correções, muitas correções mesmo, tá, gente? Então, vou começar aqui com vocês falando agora, principalmente aqui, ó, do core e execução. Então, olha só, pessoal, correção nos webhooks com caminhos dinâmicos. Lá na NaTN, você pode configurar no NaTN os caminhos para que eles tenham variáveis, né? Então fica um caminho REST, né? Fica o famoso RESTful, né? Então eu posso passar variáveis nos caminhos, né? Então desde a versão 1.107 a gente tem esse probleminha aí de ele não tá pegando todos os caminhos ali. Nessa versão isso aí foi corrigido para que vocês consigam utilizar com segurança os caminhos dinâmicos dos webhooks do NaTN, tá? Então fica atento aí, se você está enfrentando esse problema, essa daqui é a correção, tá bom? Além do mais, pessoal, tem um outro ponto importante ali, que é o seguinte: quando trava o seu worker, vamos supor, pessoal, que travou, por algum motivo travou o seu worker. Então, estou rodando aqui o NaTN, travou o Redis, travou um Rabbit, travou meu worker. A hora que ele volta, nem sempre ele continua rodando a fila. Então, é muito comum quem tem aí 2 ou 3 workers rodando, quando trava um, você continua com 2, mesmo esse terceiro voltando. Então agora ele vai fazer a reconciliação, ele vai voltar ali para processar as filas do seu NaTN, tá? Então é uma boa adição aí. Eu gosto muito quando eles corrigem esses pequenos detalhes técnicos, porque lá na infra a gente resolve muitas coisas, né? Mas a aplicação tem que estar compatível com essas mudanças aí, né? Então olha só, outro ponto, pessoal. O NaTN estava com um bugzinho já há algumas 2 ou 3 versões em relação a Community Nodes. Então eles corrigiram ali essa instalação de Community Node. Então você que instalou o NaTN e foi instalar um Community Node, com certeza você recebeu uma mensagem de erro ali. Então eles foram lá e corrigiram também isso aí, tá bom? E ó, tem um outro item ali que eu acho que é importante: melhoria no controle do contexto do workflow. Seguinte, pessoal, nessa melhoria de controle de contexto, acontecia algumas situações onde o workflow parava. Então ele começava a rodar, por algum motivo ele parava, não gerava erro, não continuava e ficava ali rodando de maneira infinita. Então eles corrigiram também isso aí. Muito bem-vinda essa correção do NaTN, tá? Então eu acho que é importante falar isso aí. Outro ponto importante, nessa versão 1.109, tem ali a correção no carregamento de webhooks atrás de proxy. Então, se você usa aqui o nosso instalador, ou se você usa o nosso stack do curso de Docker, você está atrás de um proxy, né? No caso aqui o Traffic. Ou se você fez aqui o Experts, você vai usar um túnel, que também é um proxy. Então ele dava alguma mensagenzinha ali de alguns cabeçalhos que ele não entendia, ele não repassava alguns cabeçalhos que são importantes, por exemplo, o host que recebeu a requisição, o IP do cliente. Corrigiram também esses bugzinhos aí que atrapalhavam aí a gente no webhook. Principalmente quem roda atrás de um proxy. Acho que 100% das pessoas estão rodando no NetLine atrás de um proxy, né? Então, muito bem-vinda aí essa correção também. Outro ponto importante, pessoal, é que, olha só, vai garantir que o error.message seja uma string. Era muito comum, quando dava uma exceção no seu NaTN, você receber um objeto, que é o objeto da exceção. Quando você fazia o workflow para tratar erro, ele vinha com mais um erro. Por quê? Porque como não era uma string, era um objeto, ele tentava usar ali um método de string em cima do objeto e dava erro. Então, corrigiram também isso daí, tá? Bobeirinha, mas que para quem trabalha ali, quem fez o nosso módulo do curso lá de correção de erro, tratamento de erro, com certeza percebeu que tinha esse bugzinho aí, tá bom? E olha só, pessoal, agora tá usando o Sentry Native. Então, quando você vai usar o Sentry lá no curso de observabilidade, eu tenho uma aula explicando para vocês do Sentry. Então, agora ele vai enviar mais contexto para o seu Sentry. Já ia bastante coisa. Vai versão do Node, versão do NaTN, vai todo o trace, né? Agora ele envia o trace completo lá para o Sentry. Então, tem muita coisa boa nessa questão aí de enviar para o Sentry, né? Então, eu gostei disso daí.
é uma opção técnica para você que tem um ambiente de produção, você que roda um agente de IA ou um ambiente um pouco mais crítico e quer acompanhar melhor o NHN, indispensável você utilizar o Sentry, né? Tem aula lá, bastante tempo já, tem aula do Sentry no nosso curso, tá? Pessoal, melhorias no editor e na interface, né? Então, olha só, correção na importação de comandos CURL com vírgula. Então, agora você pode colar ali naquele importar do HTTP um comando CURL com vírgula, né? Tem suporte agora para JSON, tem suporte para form data, tem suporte para ponto e vírgula e agora suporte para vírgula também. Então, agora sim eu consigo importar praticamente todos os tipos de comando CURL ali, né? Eu lembro que o do Hotmart não dava certo, mas agora eles conseguiram vir aqui e resolver isso aí, tá? Outro ponto interessante, pessoal, são os ícones e a cor dos nodes. Então, o node deu errado, vai exibir um ícone de errado. O node foi mexido, ele fica amarelo. Rodou com sucesso, ele fica verde. Então, é importante agora a gente entender esse semáforo aí, essas cores dos nodes do NHN, né? E também, pessoal, alguns ajustes de compatibilidade com a versão 20 do Node. Assim que o NHN for para a versão 20, alguns métodos mudam. Então, os frameworks, as linguagens de programação, elas também evoluem. Então, acho que é interessante esse ajuste aqui. Você que tem um Community Node, é importante observar isso. E você que faz um uso muito ativo aí do Node Code, é importante observar, ainda mais você que usa Vibe Code, usa GPT, sempre coloca observação lá, né? Vai gerar uma função, vai gerar ali um código, pede para ele, olha, compatível com a versão 20 do Node, para evitar problema aí de compatibilidade com o motor base ali do NHN, tá? Outro ponto importante, pessoal, olha só. Quando você vai utilizar a opção Continue on Fail, lá do Node HTTP, ele dava um erro, né? Então, eu uso essa opção para poder utilizar caso de erro, mas ele dava erro do mesmo jeito, porque tinha um erro nessa opção. Então, eles corrigiram isso daí. De novo, tá, gente? Lá no curso de tratamento de erro, eu falo sobre essa opção também, né? Como que é muito mais interessante, em diversas situações, você usar o HTTP do que usar algum outro Node nativo. Porque o HTTP te dá muitas, mas muitas mesmo, opções ali para tratar erro, tá? Olha só, pessoal, quem usa o MySQL, o Microsoft SQL, famoso SQL Server, né? Correção no uso de expressões com cifrões. Então, você que vai injetar um parâmetro na query, se você usa SQL Server, estava dando erro. Então, corrigiu aí. Inclusive, eu vi no suporte esses dias uma mensagem dessa daí, de erro desse tipo. Então, foi corrigido, tá? Então, importante, tá, gente? Quanto mais vocês testarem, mais vocês reportarem os erros, mais fácil de poder ir lá e resolver, tá bom? Pessoal, também agora o sistema vai ajudar você a obter estatísticas dos insights, também dos nodes, dos workflows que foram deletados. Então, tinha um bug ali, você apagava o workflow e ele não calculava direito, agora eles corrigiram esse cálculo aí, tá? Pessoal, as secrets, agora elas não são exibidas quando dá uma mensagem de erro de credencial. Então, quem usa a versão Enterprise usa secrets, né? Não usa credenciais. Elas vinham ali na credencial. Então, agora eles corrigiram isso aí. Você que usa Enterprise, não vai mais aparecer suas informações ali de autenticação, tá? E também correções com foco em segurança das expressões e HTTP. Isso aqui são pequenas mudanças que eles fazem internamente para poder fazer ali uma sanitização das informações quando trafega entre um node e outro, principalmente do node HTTP. Pessoal, agora o GPT tem a opção, o GPT-5 tem a opção lá de raciocínio, né, o Reasoning Effort. Então agora tem um novo campo no node quando você usa o GPT-5 para adicionar essa opção aí, para você poder colocar um prompt a mais ali para auxiliar o raciocínio da IA. Muito bem-vindo isso daí, muita gente usa, até para chamar tool, tem uma série de opções ali que você pode utilizar, de benefícios que você pode ter utilizando esse método aí de adicionar esse Reasoning Effort no GPT-5, tá bom? E também, pessoal, para quem vai usar o AI Workflow Builder, e olha só, pessoal, muita gente vai me perguntar, Luiz, você não fez um vídeo ainda? Pessoal, o AI Workflow Builder, ele já está em produção, em teste de produção, para quem usa a versão cloud do NHN. Só que mesmo assim, apenas para 5% dos usuários. Eles sortearam esses usuários aí. Infelizmente, eu não tive acesso ainda. Vai ser liberado o acesso para embaixadores, tá? Então já está acertado isso daí. Mas eles sortearam algumas pessoas e forneceram-lhe acesso. Por isso que eu não fiz conteúdo ainda. Mas dessa maneira aqui, você vai conseguir criar workflows através de prompt.
Então vai ficar muito mais fácil. Ainda mais para quem está começando a ferramenta, que não tem muita experiência ali, acho que vai poder usar legal essa opção aqui de criar workflows com prompt, né? Mas eles estão constantemente desenvolvendo isso daí. Tem pelo menos 3 meses que existe esse recurso, tá bom? Outro ponto legal, tá, gente, aqui dessa versão, ó, agora é possível que módulos externos adicionem conteúdo ao contexto do workflow dinamicamente. Pessoal, o que quer dizer isso daí? Olha só, eu vou poder criar módulos no n8n. Vocês lembram nos últimos releases que eu comentei com vocês sobre módulos? Serão como se fossem plugins para o n8n. Inclusive, tá para chegar aí um módulo muito legal. Em breve eu vou poder estar liberado para fazer conteúdo para vocês, mas vai ter um módulo fantástico no n8n, vai ser o primeiro módulo, inclusive ele vai ser usado como base, como uma espécie de documentação para que a gente possa criar mais módulos no n8n. E esses módulos são plugins, eles vão estender o n8n, eu vou poder criar novas telas no n8n, vou poder criar mais contexto, mudar a interface, e agora com essa opção aqui, eu vou poder mudar o contexto de execução do workflow. Quer dizer o quê? Quem usa o WordPress, com certeza vai saber o que é um filtro lá no WordPress. Então, ao rodar o workflow, eu vou poder rodar um código junto. E isso aí vai trazer, eu posso fazer métrica, eu posso tratar erro, eu posso fazer algum tipo de log, tem muita opção que eu posso fazer com isso daí. Então, olha onde nós podemos chegar em alguns meses, né, de poder criar plugins, esses módulos para o n8n, inclusive modificar ou acompanhar, assistir ali a execução dos workflows. Eu tô ansioso demais para usar isso daí, né? Pessoal, o Node da OpenAI agora utiliza streaming de arquivos, né, para quem vai fazer grandes uploads. Então, você que vai tratar, por exemplo, um áudio, nos workflows, acho que toda SDR tem um workflow, tem um nodezinho lá que vai transcrever áudio, né? Ficou mais interessante agora porque ele faz o upload através de stream, tá bom? Então, assim, mudanças aqui no core, tá, gente? Não tem nenhum novo Node nessa versão. E olha só, é importante dizer para vocês, não é porque não tem um Node que os caras não estão trabalhando. Às vezes, dá para lançar um Node. E o N8N, pessoal, ele está numa rotina, está numa fase de promover community nodes verificados. Então, oficialmente, eu não tenho nenhum novo Node nesse release. Mas para quem acompanha o YouTube do N8N, olha só, vai no YouTube do N8N e também se inscreve lá. Lá, eles fizeram um hangout com diversos, tem mais de 20 novos community nodes verificados. E qual é a ideia, pessoal? Você que tem uma empresa, você que tem um SaaS, qualquer empresa aí que tenha um SaaS, um sistema reconhecido, você pode manter o seu próprio node. Ele é um community node, porém tem um selo de verificação, ele aparece no painel para o usuário poder utilizar ele. Assim que ele aparecer, você pode clicar nesse painel e acessar e instalar automaticamente o Community Node. Esses verificados, pessoal, garante para vocês um pouco mais de segurança. Pelo menos que vocês vão usar um Community Node que o próprio n8n testou, validou e homologou. Tá? Então, é um esforço do próprio sistema do Community Node, mais do n8n de ir lá e validar. Assim, pessoal, eles não precisam gastar o tempo deles criando Community Nodes, né? As próprias empresas vão poder criar os seus próprios Community Nodes, e para eles é bom, porque eles não mantêm o sistema, a empresa mantém o sistema, eles só validam, homologam, o desenvolvedor da própria empresa vai lá e cria o Community Node. Então eu gosto dessa ideia. De novo, tá? Mais ou menos aquela ideia de plugins do WordPress, tá? Então não tem um Node oficialmente, mas tem uma pancada de novos nodes, né, que vieram da comunidade e verificados. Vai ser mais comum não entrar novos nodes no n8n, cada vez mais comum que existam nodes verificados, tá bom? Pessoal, então, melhorias na interface, né? Agora você vai ter novos ícones e um fallback de cor, muito importante isso daí, tá? Visualmente fica muito bom, né? Mensagens mais claras quando der sucesso e erro no editor, então ficou muito mais fácil a gente se localizar ali, são ajustes de usabilidade para a ferramenta, né? E também agora, pessoal, quando vocês forem, tá experimental, né? Um ajuste no painel de templates. Então, às vezes eu vou poder fazer um experimento, existem vários experimentos correndo no n8n, nem todos eu posso exibir aqui para vocês, né, mas vai ficar mais fácil poder gerenciar eles. E também um novo painel de template, né? Eles querem, de todo que é jeito que a gente use os templates lá, tem mais de 2.000 templates no n8n, e a ideia é utilizar mesmo. Aqueles templates foram validados, verificados, um ser humano olhou, testou, ele tem uma série de regras para você poder criar esses templates aí, tá bom? Então, vale muito a pena aí
e eles estão fazendo um esforço grande para promover esses templates, até para que você possa aprender um pouco mais sobre como usar o N8N, tá bom? E também algumas questões de performance, tá, gente? Então, a otimização no método getNodeConnections. O que quer dizer isso daí, pessoal? Quer dizer que às vezes você tem um workflow grande, você já percebeu que em algumas situações ele perde a conexão, ou a linhazinha some. Então, eles melhoraram agora essa renderização, tá? Então, vai renderizar mais rápido isso daí, inclusive fazer renderizar mais rápido a conexão de um node para outro, tá bom? O Node da OpenAI com streaming em operações com arquivo, né, vai reduzir muito o tempo de execução. De novo, né, você que transcreve áudio, processa a imagem, vai perceber uma melhora significativa na hora de fazer o upload desses arquivos aí, tá bom? Então, outro ponto, né, importações dinâmicas otimizam o bundle. A hora que você carrega o N8N, ele carrega vários módulos agora que existem e também carrega os seus community nodes, carrega a própria ferramenta. Então eles mudaram o sistema que faz esse carregamento aí e ficou muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo de vocês utilizarem, tá, gente? Eu tenho outro alerta para vocês aqui, pessoal, que é o seguinte. O N8N, a partir da versão 108, ele começou a promover uma mudança numa mudança interna de código, de expressão, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês que é a seguinte, tá, gente? Aqui, ó, se você for observar no log, assim que você atualizar o seu N8N, é só você vir aqui no Portainer e vai receber uma mensagem. Vai receber uma mensagem que, olha, eles vão fazer uma mudança, aqui uma mudança em relação a uma variável de ambiente chamada N8N block env in node. Quer dizer o quê, pessoal? Quer dizer que essa variável aqui, ela vai mudar o comportamento padrão dela. Com certeza você não tem essa variável definida no seu N8N, ela vai permitir que você acesse variáveis de ambiente da sua instalação numa expressão ou no Nodecode, tá bom? O que acontece é o seguinte, pessoal, essa variável vai mudar o valor de false para true, ou seja, por padrão, ela permitia que você acessasse as variáveis de ambiente. Agora, por padrão, ela não vai permitir. Acredita-se, né, que nas versões futuras, uma ou duas versões para frente, já muda esse comportamento. Você que precisa de variável de ambiente no seu Nodecode, ou você precisa de variável de ambiente numa expressão, você tem que vir aqui e colocar essa variável, N8N block env in node, e pôr o valor false. O false vai permitir o acesso, o true vai bloquear o acesso dessa variável de ambiente. Basicamente é isso, né, para você poder utilizar aí esse recurso, né? Muita gente usa, eu sei que vocês gostam dessa variável de ambiente, é uma opção interessante de passar informações dinâmicas, talvez para um workflow, tudo, né? Mas vai mudar o padrão, então você que precisa disso vai ter que vir aqui, editar o seu stack e mudar esse padrão. E falar nisso, pessoal, ó, você que gosta de discutir assuntos de infra, gosta de falar da N8N, tem aqui o nosso grupo do WhatsApp. É só escanear esse QR Code e aqui na descrição também tem um link para você poder entrar. É um grupo gratuito, um grupo aberto, tá? Tem uma avaliação, eu avalio quem é que está entrando. Geralmente as pessoas entram, eu só tento bloquear ali os bots mesmo, aqueles perfis que você sabe que não são pessoas que estão acessando, né? Assim eu mantenho a qualidade do grupo, tá? Então tem bastante gente ali. Inclusive, acho até que eu vou ter que criar um grupo novo, porque enche muito rápido esses grupos aqui, tá? E também, pessoal, você que quer fazer uma auditoria, você que quer uma consultoria, Luiz, eu tô travado aqui, cara, você não me ajuda? Ajuda, pessoal. Luiz, a minha infra, quero ver a minha infra, tô com medo de crescer, tô com medo de escalar, ou peguei um cliente grande e preciso de uma ajuda para poder construir tanto a infra quanto os workflows, uma mentoria. É só escanear esse QR Code aqui que você vai falar com o nosso comercial para poder agendar com vocês aí uma consultoria, tá, gente? Aqui na Promoveb tem eu, tem o Emerson, tem o Lucas, tem o Edson, toda a equipe aqui pode fazer uma consultoria com você, tá bom? Então é só escanear o QR Code. Aqui na descrição também tem um link para você poder clicar, cai no WhatsApp, você fala com o nosso comercial, conta lá o que você precisa, conta o seu caso, olha, estou com problema ou estou com medo de crescer, preciso de uma auditoria, preciso de uma validação, e aí você vai conseguir falar comercial, eles vão com certeza arrumar um horário lá para vocês, tá, gente? Então, essa daqui, pessoal, é essa versão 1.109 do N8N, tá? Então, foi promovida para versão estável e você já pode rodar na sua estrutura, tá bom? Pessoal, olha só, de novo, tá? Muito obrigado aí por vocês assistirem aqui
esse nosso vídeo de release, tá, gente? Eu fiquei um pouco sumido ali, tô mudando de escritório. Vocês viram aqui que o cenário mudou, né? Mas com certeza farei para vocês o vídeo dos próximos releases. Estou fazendo o vídeo dos releases da versão estável para ficar mais seguro para vocês, que eu testo a versão, eu instalo, testo, homologo, e aí eu venho aqui e conto para vocês o que eu acho dessa versão, tá? Então dá um like no vídeo, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa versão. Até a próxima!